Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós temos um tema que todo mundo busca, né? Como assim um tema que todo mundo busca, Grego? Rapaz, é a verdade, o tema hoje é a verdade. E o mais além, uma verdade ou muitas verdades? Nossa, a gente passa, não tem dia que a gente não discuta essa questão da verdade. O que é verdade? O que não é? O que é verdadeiro? Quem é o dono? Existe dono da verdade? Não sei. Tem gente que se faz dono da verdade, se diz dono da verdade. Ou seja, eu conheço toda a verdade, então eu sou o rei de tudo, sou o rei do planeta, sou o rei do universo, sou um co-criador. Co-criador todos somos, na verdade, mas é muita pretensão você achar que você é o dono da verdade, você tomar posse disso, né? E para isso, ninguém melhor para conversarmos com o nosso querido amigo e irmão Barend Borham, lá dos países maravilhosos, que é, entre os quais a Holanda, né? Você mora num lugar, você mora em Haia, né? Hein? Que é a famosa Águia de Haia. Nós temos um personagem brasileiro, que agora me foge o nome, vergonhosamente, né? Que era chamado de Águia de Haia, um escritor. É, Você sabe Cidade quem de é? Rui Barbosa. É Rui Barbosa, nossa senhora, tá vendo? Vergonha, mas eu assumo minhas vergonhas aqui. De vez em quando dá uns lapsos de memória. Vara, tudo bem com você? Tudo bem, Creco. Obrigado. É sempre um prazer receber você aqui, porque a gente sabe que sempre vão ter coisas novas para aprender, e isso é muito importante. Nós somos eternos aprendizes, né? Até o nosso último respiro aqui, nós vamos estar aprendendo. Nós vamos Sem até dúvida. aprender a soltar o último respiro, né? O fu. Acho que isso é um aprendizado também. Ô, Maren, antes da gente começar aqui hoje, vai ter um evento próximo aí, vai ser no Brasil ou internacional? É um evento internacional, Creco. É das várias organizações teosóficas, da Ponte Sim. Loma, da ATA, da Lojas Unidos, lá da Santa Bárbara, na Califórnia. Em vários países, em 3 línguas, inglês, espanhol e português. Então, para todo brasileiro que fala português, seja bem-vindo. Mesmo quando não fala português, bem-vindo. E é 7, 8, 9 e 10 e 11 de agosto. Online. Quer Online. dizer, você vai para o site da ITC, se você coloca depois o site, todo mundo pode se inscrever, pode ler, etc, etc. É muito interessante, porque também por exemplo, eu, holandês, mas graças a você também fala com as outras pessoas de outros países, mas é interessante de saber como um espanhol, como ele estuda teosofia, um alemão, uma senhora de México, dos Estados Unidos, sei lá que país, todo mundo. A gente tem 3 línguas, então todo mundo pode seguir o outro. E é um clima bem agradável, bem fraternidade universal, eu acho. A gente aprende muito. E a Sociedade Teosófica existe 150 anos, né, esse ano. Isso. Então, esse é Parece o que tema. é um evento comemorativo aos 150 anos da sociedade. Mas também com olhos no futuro. Ah, sim, tá. Com olhos no futuro, quer dizer, não é assim que vamos rememorar como que foi, que bonita Blavatsky e a festa. Não, isso é uma parte, mas mais importante é como a gente consegue para as próximas gerações de transmitir, espelhar a teoria, como a teoria pode tomar seu lugar que merece no mundo. Então, é mais isso do que pensar como que foi, sabe? E é interessante que o tema do nosso programa é o lema da teosofia, né? Não há religião superior que a verdade, não é isso? É Então, verdade. É uma verdade. se vai plantar para o futuro, temos que plantar a verdade aí, né? Temos que semear a verdade. Eu acho que eu vejo a verdade como uma árvore existente, claro que existe aí, e cada um vai buscar aduba e vai buscar o conhecimento dela, os galhos, vai vendo as minúcias
que frutas que dá e tudo isso aqui, mas é a árvore, é daquela árvore, é uma árvore única, e daquela árvore você vai tirando as suas coisas. Mas não existe diversas árvores ali, não. Então, essa árvore única que vai dando tudo isso aí que a gente chama de verdades, que a gente dá a gente dá um plural, né? Então, me fala um pouquinho, bacana esse evento, o Vida Inteligente sempre divulga coisas boas, e nós vamos divulgar com ênfase também esse evento, que eu acho que é importante, né? Vamos estar presentes em 3 línguas, melhor ainda, né? Provavelmente deve ser tradução simultânea, né? Também tem workshops, né? Oficinas, mas os palestras foram gravados antes. Então já está legendado, está legendado. Mas tem workshops, porque a gente não costuma de falar só gente que fala português, porque é interessante também de falar com alguém que fala espanhol ou inglês. Então, claro, tem um tradutor. Se você não tem inglês, tem um tradutor que traduz de inglês para português, de espanhol para português, etc. Olha, quando tem a boa vontade, Greco, a minha experiência, quando tem a boa vontade, você sempre atende o outro. Não tenha dúvida. Eu dou exemplo, porque meu português é muito ruim, mas você me entende. Isso é ótimo. Eu sempre me admiro aí, porque você, por ser holandês, nossa senhora, você fala português melhor do que muito brasileiro. Né? Obrigado. Bari, então vamos lá. Vamos dar. Eu tinha. Quando nós falamos. Quando eu propus para você a gente conversar esse tema, eu fui pesquisar também, né? Então eu fiz algumas anotações que eu vou através delas assim, eu vou lhe fazendo algumas perguntas que vai ficar interessante a gente nos basear nisso. Quer ver? Por exemplo, tenho aqui, ó, eu achei um trecho que diz: só pode haver uma verdade universal e abrangente. Porque se houvesse duas, uma não seria verdadeira em relação à outra. Né? Isso aqui, inclusive, tem um complemento. Isso parece difícil, mas se você pensar bem, esse raciocínio filosófico é muito lógico. Fala sobre isso e me diz por que é muito lógico aí, Barent. Bom, isso se aplica na verdade absoluta. Porque, como você já disse, tem várias verdades. Uma coisa pode ser verdadeira, outra coisa pode ser verdadeira, mas quando se fala da verdade absoluta, a gente está falando da ilimitabilidade. Sim. E não pode existir duas ilimitabilidades, porque se tivesse duas ilimitabilidades, uma e outra não era ilimitado. Então, isso que é a verdade que você falou, muito certo, aquela árvore, né? Pode comparar com árvore, pode comparar com o oceano. Aqui, Blavatsky, em aquele livro dela, né, A Doutrina Secreta, chama de um princípio omnipresente, eterno, sem limites e imutável. Chama-se de primeira proposição de A Doutrina Secreta, quer dizer também a primeira proposição da Teosofia. Aí ela fala sobre aquele princípio omnipresente, eterno, sem limites e imutável. Tudo especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana. E só poderia ser diminuído por qualquer expressão ou similitude humana. Quer dizer, é tudo que existe. É um ser humano como um eco. Ele não pode perceber, ele não pode conhecer a ilimitabilidade, porque se ele conhece, ele é tudo. Ele não é mais um ego. Está tudo dentro dele. Então, isso que é o grande paradoxo, que, no fundo, nós somos a ilimitabilidade, porque o princípio sem limites é tudo. Então, eu sou também, você todo mundo é. Mas, no mesmo tempo, para conhecer, perceber, está além da concepção humana. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que tentar compreender. É muito bom pensar, meditar, refletir,
sobre isso, conversar um com o outro sobre isso, porque é uma força espiritualizante. Quando você foca sua mente na princípio sem limites, sabendo que você nunca alcança uma imagem definitiva, mas você chega sempre mais perto. Então, sua consciência sempre aumenta, cresce, cresce, você vai entender mais e mais, mas nunca chega no ponto absoluto. Então, isso quer dizer, dogmas não existem. Quer dizer, infelizmente existem, mas para teósofo não tem dogmas, porque sempre tem mais. Bom, se você me permitir... Fica à vontade, você comanda. Se você fica pensando sobre esse princípio omnipresente, é eterno. Quer dizer, duração eterna. Não tem tempo, não tem hora. Não tem passado, não tem futuro. É o eterno agora. Isso. Blavatsky chama também de presente, eterno presente. Está presente em tudo que existe. Omnipresente. Quer dizer, não tem nenhum átomo no grande universo onde não está. Está em você, está em mim, está em a formiga no quintal, está na grande estrela. Em tudo. Tudo. Ilimitado. Quer dizer, não tem fronteiras. Vai fazer uma imagem mental do espaço. Você sabe que tem a nossa Via Láctea, que tem bilhões de estrelas. Já é difícil, bilhões de estrelas. Mas a nossa Via Láctea é uma galáxia que tem bilhões de galáxias. Incrível. Eu não posso imaginar. Não, ninguém pode. Além da minha concepção. Mesmo assim, isso é uma coisa limitada. A ilimitabilidade é além disso. Quer dizer, não está na nossa concepção. Agora, eu estou falando só do universo que dá para enxergar com nossos olhos, os instrumentos. Mas tem várias camadas, no fundo tem vários tipos de universo, mais etérico, muito mais etérico, espiritual, divino, mais grosso, etc. Então, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, ilimitado, imutável. Só pode ser imutável, filosoficamente, porque se mudasse, não era a ilimitabilidade. Porque, então, quer dizer que não está sujeito de mudança, ultrapassa a mudança, mas, grande paradoxo, mudança está incluída no princípio sem limites, porque a mudança, no fundo, no mundo, é a única realidade, mas o que está lá atrás, que está além da nossa concepção, do nosso entendimento, que Blavatsky chama de um princípio sem limites. Aí, esse princípio, então, é uma abstração para nós. Isso parece muito estranho, muito... pode parecer até ridículo, mas, por exemplo, comprimento, largura, cores, vermelho, azul, são também abstrações. Comprimento, o que é comprimento? O que é azul? Claro, tem coisas grandes, coisas pequenas, coisas azuis. Então, no momento que você fala de uma coisa concreta, o princípio fica limitado. O princípio azul, o princípio comprimento, pode dizer, isto está além das limitações, mas no momento que se faz concreto, aí é limitado. Então, o princípio é uma abstração que a gente só pode conhecer através das limitações. As limitações a gente chama de manifestação, as coisas, as vidas, você, eu, um bicho, uma planta. E para
eu acho que já falei outra vez também, mas para fazer uma imagem na nossa mente, sabendo que essa imagem não é a verdade absoluta, mas pelo menos é uma ideia, você pode comparar aquela ilimitabilidade com o oceano, sem fundo, sem superfície, nunca chega no litoral, nunca chega na praia, só água, só água, só água. E de vez em quando tem um vórtice, uma onda, e essa onda pode ser uma manifestação, pode ser um sistema solar, pode ser um planeta, um ser humano, pode ser qualquer coisa, mas sempre pertence na ilimitabilidade. Não tem tempo, sua duração. Você fez uma coisa que você disse duas palavras aí, que é uma grande incógnita. Muita gente questiona, muita gente diz, assim como a certeza, a palavra certeza, você falou sobre, agora há pouco, verdade absoluta. A verdade em si, ela já não é absoluta? Existe verdade relativa? Como é que ficaria essa... Sim. Olha, essa verdade absoluta... Às vezes é só a força de expressão, mas a força de expressão muitas vezes faz com que a gente se distancie da própria essência da coisa. Então, explica sobre isso aí, Wagner. Eu vou tentar explicar através de um exemplo. Por exemplo, você aprende na escola, já quando tem 12, 13 anos, você aprende que 3 ângulos de um triângulo somam 180 graus. Isso. Não é? Todo mundo sabe disso que estuda um pouquinho de matemática. Uma das primeiras coisas que você aprende. Aí o professor da escola diz, isto é válida para qualquer triângulo. Quer dizer, é uma verdade absoluta, se pensa. Agora, presta atenção. Como existe uma curvatura no espaço, Einstein descobriu que o espaço tem curvas. Sim. Um triângulo no espaço, os 3 ângulos não somam 180 graus. Por quê? Vai tentar visualizar, porque um triângulo sempre é assim, então se conta, mas quando você faz assim, os triângulos ficam maiores por causa do curvas desse espaço. Isso é uma coisa que qualquer pessoa que estuda matemática pode confirmar. Mas o que queria dizer é que essa verdade que 3 ângulos somam 180 graus é uma verdade, claro, mas é uma verdade limitada, porque no espaço é outra coisa. Então não é errado, então, não é errado a gente falar certeza relativa e certeza absoluta, ou então verdade relativa e verdade absoluta. Não seria um erro falar essas duas palavras, né? Não, com certeza. Quer dizer, tudo que existe, menos a ilimitabilidade, menos o princípio sem limites, tudo que existe é relativo. É porque é relativo, porque sempre está em relação com uma outra coisa. Quer dizer, qualquer verdade que a gente pode ter, é claro que tem verdades, tem muitas verdades, mas é relativa. E não significa que que essa verdade é mentira. Não, mas isso significa que atrás daquela verdade tem uma verdade maior ainda, uma coisa maior ainda. E a verdade seria fragmentada? É possível, podemos chamar assim que a verdade é algo fragmentado? É isso que é aquela história, você deve conhecer dos cegos e o elefante. Sim. Um pega a tromba, pensa que o elefante é uma cobra, outro pega uma pata, pensa que é pilar um elefante, outro pega um orelho, pensa que é um leque, outro sobe numa escada, pensa que é um trono. Vai lutar, não, elefante é um pilar, não, elefante é uma cobra. No fundo do fundo,
todos os quatro Todos têm razão, em Isso. certo sentido. Se elas soubessem que a verdade que elas descobrirem é uma verdade relativa, limitado, se elas escutassem um e outro, aí chegariam a uma verdade maior. Mas isso que é a tristeza hoje em dia, que a gente não escuta o que o outro diz, por isso todo mundo pensa que é a verdade que elas descobrirem, que é verdade absoluta, mas é apenas uma parte de um grande total. Eu já comparei isso uma vez com um quadro. E quando você estiver muito perto do quadro, você só consegue ver um detalhe. Isso. E se alguém perguntar a você, o que é esse quadro? É claro que sua resposta é diferente se você der alguns passos para trás. Você vai ter uma Aí visão você pode observar o quadro inteiro. Então, no fundo, nós somos muito focados naquela pequena verdade que nós, em geral, ser humano, que a gente achou, que não tem a coragem, porque às vezes precisa coragem de fazer uns passos atrás para ver que é uma coisa maior, que tem uma verdade maior. Warren, existe uma frase conhecidíssima que é bem adequada ao nosso tema, porque você está vendo, quero também falar um pouquinho do lema, por que a Blavatsky usou esse tema aqui, né? Não existe religião superior, na verdade, mas dizem, não sei aonde qual é a citação, porque a fonte não é tão fidedigna. Conhecereis a verdade vos libertará. Nem sei se isso é citação bíblica. Eu não conheço a fonte, não tenho a certeza da fonte. Por que a verdade liberta? É verdade que a verdade liberta, Mário? Você assina embaixo disso ou não? E liberta do quê? E liberta do quê? Da ignorância? Da ignorância. A ignorância também você está muito preso na sua visão limitada. Já ouvi falar, às vezes, também que depois que crianças que forem educadas num sistema bem dogmático, por exemplo, cristão, ou pode ser qualquer religião, ficam muito preso, tudo era diabo, Deus, não pode fazer isso. Depois que elas se libertarem daquele dogmatismo, eles se sentiam aliviados, se sentem mais livres. E, no fundo, quando você descobre uma verdade maior, né, você precisa um tipo de coragem, porque, em geral, você está acostumado com aquela que você acha que é a verdade absoluta, e depois você descobre que tem verdades melhores, maiores. Às vezes, não... Às vezes você tem medo de deixar para trás aquilo que você acostumou. Tem uma história lá na Bíblia que eu esqueci o nome, acho que é Sara, uma das personagens da Velho Testamento, que depois que a cidade onde ela viveu, Sodoma e Gomorra, pegou fogo, Deus colocou fogo. Então, ela olhou para trás. E virou sal. Virou sal. Quer dizer, ficou... Se você não muda com a natureza, com novas ideias, você fica para trás. Se você não, por exemplo, não vai com as novidades do mundo, se eu não pudesse mexer um pouquinho com o computador, eu não poderia falar com você agora, né? Sim, claro. Então, mas isso é só um exemplo, mas a evolução humana vai embora, então a gente
tem que seguir, senão você fica por trás. Então, mudança, descobrir as verdades maiores, é muito útil. É por isso você tem que... Na Índia, a Shiva, a destruidor, foi sempre o deus dos ocultistas, porque quando você destrói, por assim dizer, as velhas ideias, aí você cria espaço para novas ideias. Perfeito, perfeito. Shiva, nesse aspecto, é fabuloso. É destruir para reconstruir, para dar lugar ao novo, exatamente. É um grande perigo. No fundo, todo dia, quando você vai dormir, você tem que perguntar, será que hoje eu cristalei um pensamento em mim? Porque é perigo para todo mundo, né? Porque você fala uma coisa... eu criei espaço para uma verdade maior, ou eu fiquei sempre aquela coisa que já estou acreditando anos e anos e anos, e quando alguém fala alguma coisa, eu digo, não, isso não pode ser verdade, porque minha verdade é melhor. Ou eu tenho a mente aberta, um coração aberto para dar as boas-vindas para as novas ideias. Agora, como é que é? Estamos falando aqui. O lema da Sociedade Teosófica, muito pertinente, né? Não existe religião superior à verdade. Por que o Blavatsky usou a palavra religião? O que ela quis dizer com religião? Né? Não existe religião superior à verdade. A religião é uma coisa que o ser humano idolatra, se dedica, como é que se diz assim? Mas para um aspecto mais divino, né? O que ela quis dizer quando ela falou essa frase? Creio que a palavra em sânscrito é Dharma. Dharma. Dharma pode traduzir como religião, mas pode também traduzir como obrigação, dever. Ah, tá. Não é o pé da letra, então. O Satyanath para o Dharma já é uma a palavra definição. Dharma é muito interessante, defende um raiz sânscrito dri, que fica suportar. Entendi, tá. Entendeu? Então, não tem religião no sentido de Dharma, não no culto, não adorar a deuses, ou rezar para deuses, ou colocar flores para... Muito oportuna essa explicação. Essa explicação não é religião no nosso sentido. Religião, religar, né? Da latim, religar, se ligar, religar com aquela que está dentro de você e que tem a percepção da unidade. Esse que é, na nossa visão, a significado da religião, não culto. E exatamente porque o mestre, numa carta, diz que 60%, 65% do mal vem da religião, quando a religião se torna uma poder, entendeu? Culto. Se você tem outra religião, você não, as religiões são uma perspectiva, uma visão, na verdade. Olha, tem uma história muito bonita com isso. Vamos lá. Tem uma história de sufis. Sufi pode chamar de Islã esotérico. Olha, tem um persa, um turco, um árabe e um grego que tinha apenas uma moeda. Né? O que vamos comprar? Perguntaram uns aos outros. Aí o persa diz, angur. Não, disse o turco, eu quero o zoom. Não, eu quero o inap, era árabe. Stafio, disse o grego. Aí começaram a discutir, tinha até guerra, tinha bater um ao outro. Aí, o mestre Sufi passou por ali, pediu a moeda, foi para a loja e comprou um cacho de uvas. E todos ficaram felizes, pois angua, uzum, inap e stafio significa uva. Stafio é grego. 4 línguas diferentes. Então, pode ser, uma história engraçada, mas é muito interessante, porque mostra que
diversas verdades, se você olha mais de perto, são a mesma coisa. Exato. É o sufi, o sábio, o filósofo, pode ter uma verdade maior, ele está, por assim dizer, mais longe do quadro, ele pode ser o pacificador. E se você aplica isso nas religiões diferentes, nas guerras religiosas, todos acham que eles estão certos, que eles têm razão, mas a verdade é que todos apenas têm uma outra maneira de ver a coisa, de ver a questão. É verdade. Boa essa história. Já gravei a história, porque o grego, quando diz o stafile, você falou, eu já vi. Eu desconhecia o que significam os outros três, mas stafile é grego, eu sou grego, e os outros, cada um entendia a sua maneira. Então, é claro que eu vou brigar com todo mundo, porque eu quero stafile e eles querem outra coisa que também é uva, né? Interessante isso, e a vida é assim mesmo, né? Uva, em muitas religiões, mas também no Islã, e também nos sufis, uva significa a devoção, né? A devoção para a divindade, né? Então, quer dizer, todos queriam a devoção, queriam chegar na divindade, queriam chegar naquele mesmo ponto, a unidade de tudo, mas eles ficam só presos na palavra, na própria tradição, que eles não perceberam que todos queriam a mesma coisa, por causa das 4 línguas diferentes. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, antes da gente seguir para outras anotações que eu fiz aqui. E eu não costumo fazer anotação, você sabe, mas hoje eu achei que hoje o tema ia ser muito, muito importante e eu resolvi fazê-lo para não esquecer de nada. Quando é muito oportuna essa resposta que você deu com a questão do religião e dharma, porque eu sou alguém que eu estou buscando, vamos dizer. Não estou ligado a nada, nem religião nenhuma. Aí alguém fala, ó, meu amigo, vamos lá, tem uma escola boa aí, que é teosofia, tem uma palestra hoje, vamos lá? Vamos, claro, porque nós vamos. Sou um buscador. Chego lá, tem um baita de um símbolo escrito não há religião superior à verdade. Eu já vou ter um bloqueio. E você está me trazendo por um lugar que vai falar sobre religião. Então já existe um bloqueio, né? Existe um bloqueio pelo mau uso da palavra, pela má tradução, como você disse, que foi muito importante isso, né? Se você dissesse, se tivesse escrito não há Dharma superior à verdade, eu vou procurar saber o que é Dharma. Mas se eu olho uma religião, por exemplo, eu já faço um pré-julgamento, né? Então, isso é muito bom. E nas coisas a gente é assim, né? A gente faz julgamentos porque pelo mau uso de palavras, de ações e a coisa assim. Importantíssimo o que você disse. Deixa eu ver aqui. Vai, fala. É um problema sério, porque, no fundo, a teosofia, qualquer sabedoria, está além das palavras. Aí é que está. Você tem que usar palavras para tentar explicar alguma coisa, mas como se diz, realmente, eu também, eu fui criado, meu pai era ateísta. Então, tudo religião para nós não era, porque se conhece as guerras religiosas. Agora, o que está acontecendo entre Israel e Irão, etc. Está tudo por causa da religião, porque minha verdade é verdade absoluta, é melhor do que a sua verdade não presta, então eu tenho direito de te matar. Então, isto é uma coisa que a coisa mais sagrada que existe, religião no sentido de Dharma, de tentar chegar no ponto mais divino em você mesmo, é se unir, porque religar, quer dizer, religar com o ponto mais alto dentro de você, né? o Deus interior, mas também se unir com a humanidade, porque isso é igual. Como disse o Jesus na Bíblia, tem 2 mandamentos. Primeiro é amar o seu Deus interior, a divindade que está dentro de você. E o segundo mandamento, ele diz que é igual
os cristãos sempre esquecem isso, que é primeiro é amar o seu próximo como a si mesmo. Então, amar o seu Deus interior é o mesmo que amar o seu vizinho, o ser humano. Si mesmo não quer dizer a sua personalidade, mas seu Deus interior, seu eu superior. Então, nesse ponto, as religiões, hoje em dia, não inspiram as pessoas mais, não para ser universal. Talvez tenha alguns ainda que fazem isso, mas muitas ainda, não, minha religião é melhor do que a sua. Isso é uma coisa muito feia, isso é uma grande causa da maldade no mundo. Eu acredito também, porque a religião, a meu ver, a religião foi antropomorfizada, a religião, né? Exatamente. Enquanto que o Dharma não tem forma, o Dharma não tem um Deus, o Dharma não tem um Salvador, o Dharma não espera ninguém, né? Então é diferente. Você tem a noção aí, você estudando o Dharma, o que é o Dharma, o significado do Dharma, você não fica limitado e nem vai brigar com ninguém, porque você não está disputando com ninguém o Dharma. Então, isso são questões para a gente ver, para a gente estudar, para a gente mudar. Quem quer, né? Outros que ficam cômodos do jeito que estão, continuem assim. Deixa eu ver outra coisa aqui, Baren, antes que eu me esqueça aqui. Ó. Você falou já de infinitude, que eu já tinha anotado também. Tá. Um ser limitado, como ser humano, nunca poderá compreender uma verdade ilimitada. Você disse isso no começo, já foi claro nesse aspecto, e foi muito bom. Afinal, se você, como ser humano, pudesse expressar o ilimitado, você não seria mais um ser, você seria tudo. E essa questão, né? Como é que é? Você nunca poderá viver com a verdade? Então, essa tem razão. Quando você vê, quando você é um ser limitado como ser humano, você nunca poderá compreender uma verdade ilimitada. Como romper essa linha, Baren, para podermos ir buscar a verdade ilimitada, tendo um pensamento limitado? Como romper isso? Porque a gente vê, como você falou da infinitude dos universos, né? A gente fica louco. Você já olha a Via Láctea, você já fica louco. Imagina você olhar aquilo mais além. Então, se a gente tem dificuldade com a verdade limitada, como a gente diz, como é que a gente pode tentar ver a infinitude? Essa é uma muito boa pergunta, porque quando a gente fala que você pode conhecer a ilimitabilidade, tem teósofos, que na minha visão é errado, que dizem, então não precisa procurar a verdade, porque nunca dá para conhecer. Mas isso não é nosso ponto de vista, porque você pode viver assim, que apesar que você não vamos dizer, 100% perceber a ilimitabilidade, você pode viver numa maneira tão universal que a ideia da ilimitado está sempre dentro de você. Você não pode esquecer que você faz sua própria verdade. E se você tem uma percepção limitada, a sua verdade fica muito limitada também. Se você se foca, para usar essa metáfora, no ponto de quadro, sua verdade é muito pequena. Então, quando você faz um passo para trás, a sua verdade já fica maior. Quer dizer, você faz sua própria verdade, como está escrito nos Upanishads da Índia, que é você deve conhecer a história, o homem chega em casa, vê uma cobra, mas quando ele chega mais perto, ele percebe que não é uma cobra, mas é um pedaço de corda enrolado. Sim. Mas o medo que ele tinha é igualzinho se tivesse uma cobra verdadeira. Quer dizer que você, todo mundo faz a própria verdade, que suas ideias, seus pensamentos,
seus pensamentos, suas ideias sobre o mundo dos objetos, de manifestação, o mundo dos fenômenos, determinam sua verdade. Então, se você muda de mentalidade, se muda de pensar, se vai pensar diferente, você vai também perceber mais verdade. Muda a sua percepção. Sim. Apesar que esse mundo aqui é um mundo ilusório, isso não quer dizer que o mundo não existe. Tem sistemas filosóficos, chama-se o idealismo absoluto, que diz ilusão quer dizer que não existe. Não, a teosofia diz, não, tem um idealismo objetivo, quer dizer, o mundo é uma ilusão, mas isso não quer dizer que não existe, mas existe como como Platão diz, como uma sombra, tem uma coisa que está atrás do mundo, que projeta isto. As suas ideias sobre aquele mundo determinam sua verdade. Então, quando você percebe que as coisas, os seres humanos, como fenômenos, são projetões, são de uma coisa que está atrás das coisas, você já está muito mais perto de uma verdade grande do que quando você percebe ou que você acha que as coisas são as coisas. Você falou... Posso te falar uma história que vem do Zen budismo. Muito bonita. Olha, quem vai buscar verdade, primeira fase, ele acha que as árvores são as árvores, os mares são os mares. A segunda fase, ele descobre que as árvores não são as árvores, e os mares não são os mares. E na terceira fase, que é mais universal, quando ele penetra ainda mais profundamente na verdade, ele sabe que as árvores não são as árvores, mas, porém, as árvores são as árvores. Agora a explicação. A primeira fase é científico, é intelectual. Você vai analisar a árvore, que flores que dá, que fruta que dá. Talvez você vai cortar com uma faca o tronco para saber o que está lá dentro. Você vai cortar em pedacinhos. Parte intelectual. Certo forma se descobre uma verdade. Agora, a segunda fase, você sabe que a árvore é apenas o veículo, o corpo, por assim dizer, de uma força, de uma consciência, de uma alma, se preferir essa palavra. Uma alma, uma força que está por trás da árvore. Então, a árvore não é a árvore é apenas o veículo. Perfeito. A fase, que é mais universal, você percebe que eu achei muito bonito, você percebe que mesmo esse mundo exterior, que é uma ilusão, pois é um reflexo de outra coisa, mas mesmo nesse mundo exterior está impregnado da vida ilimitada e, portanto, é infinito, em certo sentido, é também verdadeiro. É por isso a árvore não é árvore, pois é uma ilusão, mas mesmo assim a árvore é uma árvore, pois mesmo na ilusão é uma parte daquela verdade absoluta da ilimitabilidade. Então, no fundo, você vive no mundo divino. A gente não tem os olhos, mas divino. É isso, creio que para concluir, isso parece uma coisa bem teórica, né? Mas não é. Muito bem, muito bem colocado. Você vai na busca da verdade, como você diz. Então, alguém que vai na busca de verdade, cara, todo mundo tem livre-arbítrio, mas se ele realmente quer achar a verdade, acho que a primeira coisa que ele tinha que se perguntar a si mesmo, existe uma coisa, uma força, um nome não importante, por trás dos fenômenos, ou em termos muito simples, eu sou meu corpo, ou eu tenho um corpo?
Aí se você diz, eu sou meu corpo, você nunca passa da fase 1, porque sempre vai de céus, árvores às árvores. Mas se você diz, eu tenho um corpo, aí você vai explorar sua própria consciência. Você vai conhecer os diferentes aspectos de sua consciência. Você vai ver conexão entre as coisas. É isso que a gente chama de premissa espiritualista, ponto de partida. É a terceira fase, que é muito raro, infelizmente, no nosso mundo. De vez em quando, você percebe que você compreende, você sabe, no fundo do seu coração, que a unidade de vida quer dizer que até o mundo exterior, no mais sentido mais profundo, também é divina. Quer dizer, como Spinoza diz, aquele filósofo holandês, Sim. tudo é Deus. O Deus de Spinoza. Gosto muito disso. Ô, Barent, você falou outra coisa importantíssima, entre tantas, mas que não posso esquecer também. A ilusão não seria... todo mundo diz que nós vivemos no mundo de Maia. E nós somos, a maioria de nós é papagaio de repetição. Eu ouço, repito, mas não sei o que eu estou falando. Eu só sei dizer, né, que nem eu estou ruminando alguma coisa. O mundo de ilusão, que o que a gente está vendo não é nada disso e tal. A ilusão, o mundo de Maia não seria um mundo onde a gente não consiga ver, não deixa de ser, ou não é uma impossibilidade de enxergar a verdade. Por isso eu vivo na ilusão, porque eu não consigo enxergar a realidade. Então não significa. Então a ilusão, na verdade, ela não existe. Ela existe para mim, porque eu não consigo ver o real. Seria mais ou menos isso? Também eu acho que você tem razão, porque o mundo existe, mas a gente dá um valor, uma realidade errada. É isso. É um engano. Você fica enganado pelos fenômenos. Você dá um valor, uma realidade errada. Que nem a cobra. A cobra não é uma cobra, é uma cobra, mas você pensa que é uma cobra. Então, você dá um tipo de realidade, faz sua própria verdade das coisas. E, por exemplo, quando você diz, esse corpo é tudo, mas você sabe, esse corpo, depois de 80, 90, talvez 100 anos, acaba de existir. Então, esse corpo é uma ilusão, tem um começo, tem um fim, mas se você dá um valor Perfeito. Total. Olha só quantas mulheres, mas homens hoje em dia também vão lá para médico, para, sei lá, tirar dúvida. Por que, gente? Por quê? É um corpo, é uma ilusão. Mas eles dão tanto valor. Então, isso sempre traz sofrimento. Porque você faz... aqui na Holanda, no inverno, tem gelo na água. Então, se você vai construir a sua casa no gelo, na primavera, Aí é muito bobo. Então, você se deixa enganar pelas coisas. Então, se a gente, como está na Bíblia também, na todas as religiões, o seu tesouro, se você junta essas coisas, seu tesouro aqui na Terra, um dia vai terminar, mas se você junta sua atenção, seu tesouro no céu, que dura muito mais, você fica feliz. Não fica dando um valor nas coisas exteriores que não tem. Então, você se deixa enganar pelo mundo. Baren, estamos entrando na reta final. Me diz uma questão assim. Nós falamos do Dharma. Onde você enquadra toda essa nossa conversa, verdade, Maia? Onde a gente poderia, ou me dá um exemplo firme, para que as pessoas possam pensar conosco, sobre o Adharma. Né? Ninguém fala do Adharma, da falta de Dharma, todo mundo fala do Dharma.
não se fala como é que se diz? Antônimo, não é antônimo? Como é que a gente pode ver o Adharma nessa questão toda? Olha, a Dharma significa várias coisas. Se você não aceita a ideia de reencarnação, sim, você nunca vai ter uma ideia completa. Eu não posso dizer que a minha ideia é completa, não. Absolutamente não. Mas você não pode chegar num ponto mais universal da ideia de Dharma. Se você, nesta vida, causou muitas coisas e as consequências ainda não chegarem, então, na próxima vida, você tem um caráter, você tem um tipo de obrigação em relação com seres humanos, talvez consigo mesmo, para chegar num ponto, talvez você começou uma coisa nesta vida, não terminou, etc. Então, isso é seu Dharma. Você tem que sim. cumprir isto. Mas, no mesmo tempo, cumprindo isto, você sustenta a sociedade. Se todo mundo vive conforme o Dharma deles, a gente tinha uma situação ideal, uma sociedade ideal. Claro. Platão diz que na República todo mundo tem um tipo de caráter, todo mundo dá aquilo que ele é. E não pensa só em uma profissão, mas pode ser uma relação com seu vizinho, com seu filho, ou sei lá. Então, você dá o que você é, seus talentos, todo mundo tem talento. Se você dá o seu talento para a comunidade dá as possibilidades para você realmente poder se dar. Então, você vive numa harmonia dinâmica, você vive num ideal. Nos Atos dos Apóstolos, está escrito a mesma coisa. Né? Os apóstolos, eles fenderem a terra e colocarem lá nos pés dos apóstolos, dos líderes da comunidade, e todo mundo estava satisfeito em todos os aspectos. Então, se você pensa fisicamente, mas também mentalmente, espiritualmente, você dá o que se tem e se recebe o que se precisa para dar. Então, isso é seu Dharma. E todos os Dharmas juntos, claro, faz uma sociedade, se todo mundo realmente cumpre o seu dever, aí você tem uma... Se você não faz isso, você está criando o Adharma, ou não, você não está cumprindo o seu Dharma, vamos dizer assim. No mesmo momento que eu não compro meu Dharma, que eu não uso meu talento, também está na Bíblia. Você acha todas essas verdades também na Bíblia. Quando eu tenho um talento e não uso o talento, eu perco o talento. É isso. Então, se eu tenho talento, tanto faz ser carpinteiro, sei o que, tanto faz, mas se eu uso meu talento para bem-estar da comunidade, quer dizer, da humanidade, então eu recebo o que eu preciso. Mas se eu não dou o que eu tenho, aí há desarmonia. Byron, eu sempre recomendo, você sabe disso, né? Uma leitura, literatura, para ajudar nos temas que a gente aborda no Vida Inteligente. Dentre as doutrinas e escolas que você conhece, qual seria uma... Qual ou quais seriam as escolas mais próximas, vamos dizer, do que a gente está tentando falar aqui? Quais são as escolas, ou então até uma obra literária, melhor ainda, onde as pessoas possam ter uma ideia melhor sobre o que é a verdade e o que são as verdades? Que muita gente, pô, se existem verdades, não pode existir verdade, né? Você tem alguma indicação? Mas é perigoso, porque que é muito claro para mim, é para uma outra pessoa, talvez muito Exato, futuro. claro. Bom, eu acho, mas isso não quer dizer que isto vale para todo mundo, que Sim, a obra de Gottfried de Perücke, do Purucker. que explica muito bem
Blavatsky, que para mim era, no nosso site tem, infelizmente não todos os livros traduzidos em português, tem o Fundamentos traduzido em português, tem outro Isso, livro. nós já recomendamos no programa passado. Mas ele não fala outra coisa que da Blavatsky, mas ele fala numa maneira que para a maioria das pessoas é mais fácil de compreender, porque Blavatsky é muito difícil. Eu nunca aconselho, mas todo mundo é livre-arbítrio, mas eu nunca aconselho a doutrina secreta para quem não sabe nada de teosofia, porque é muito difícil. Então, começa com os artigos menores da Blavatsky, começa com o nosso grande amigo, meu irmão Fernando Mansur, ele traduziu muitos livros em português da teosofia. Verdade. E é pioneiro para o povo brasileiro que quer ler em português. Tem muito para... Tem o livro do William Quine Church, que também foi traduzido em português, que é muito fácil, não muito fácil não, mas é mais fácil do que Blavatsky. Tem outros livros em português. Tem livro bom. Em síntese, você falou o mesmo, né? Na nossa última conversa, você recomendou o Purucker, né? Que é muito bom realmente, e eu acho que vale também nesse nosso programa aí, que seria a melhor fonte inicial, assim vamos dizer. Depois daquilo, quem não se satisfaz ou vai buscar os complementares, é muito bom. Barend, foi uma bela conversa mais uma vez. É bom a gente conversar esse tipo de assuntos, que são assuntos que não se conversam no dia a dia, infelizmente, né? Infelizmente não, cada um na sua busca, cada um no seu processo, cada um no seu anseio, né? Então é isso. A gente acha que sabe o que quer, acha. Eu não tenho certeza. Eu acho que eu quero respostas. Para mim, não, porque de forma geral, né? Para minha família, essa humanidade, eu tenho uma breve noção assim do esse somos todos um. Eu consigo ver, mas não nessa profundidade que muitas pessoas conseguem, né? Eu consigo ver que isso, tá, mas pelo menos eu tento e busco ampliar isso, né? Então, é isso. A única coisa que você pode fazer, né? É bom que você pense assim, sabe? Porque aquele que diz que chegou lá, que ele sabe tudo, ele não sabe nada. Eu não sou esse, não. Sei lá, Sócrates disse que ele não sabia nada, mas mesmo assim ele é mais sábio do Antanas. Esse era. Bom, para minha alegria, ele é meu conterrâneo. Quem sabe pois tem alguma célula socrática aqui. Barend, meu querido, um forte abraço, fica bem, muita saúde, muita paz. Obrigado, meu amigo. Tchau. Eita, papo bom. Que bom, né? Olha, falar sobre verdade. O que vocês falaram sobre verdade? É mentira que vocês falaram. Não, então você vai ter que assistir ou recomendar para quem quiser ver. Troca ideias, passa para quem pensa como você ou faz a mesma busca, para vocês trocarem ideias. E as dúvidas, está aí o Barend, a gente sempre coloca o endereço de contato do Barend e tantos outros que aqui passam. Então, é isso. Não existe segredo, não se pode guardar nada, nós temos que compartilhar tudo. Nós temos que pensar como humanidade, uma unidade. Daí vem a humanidade. É isso aí, gente. Fraterno abraço, um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.